É. Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma aula do curso R, Programação em R, nível intermediário. Hoje nós estamos com a aula 58, Programação Funcional, Vetorização de Funções. Hoje nós vamos entender como é que nós conseguimos vetorizar nossas funções, do qual a nossa saída ela nos retorna apenas um valor. Como é que eu posso fazer com que a nossa entrada seja vetorizada de modo que eu consiga, ao invés de uma função escalar, ter um resultado baseado em um conjunto de entradas? É essa a aula de hoje que nós vamos falar sobre vetorização de funções. Para vocês terem mais detalhes, não só sobre essa aula, mas todo o módulo, sugerimos vocês acessarem a página bendavid.github.io. Aqui na opção em cursos, vocês vêm aqui em curso R, e em curso R especificamente para o módulo nível intermediário. Aqui nós temos toda a descrição e em material você tem o link que irá lhe redirecionar para a página do curso, do qual você tem acesso a todo o material escrito, slide de aulas, scripts, exercícios e scripts via Chime. Bem, antes de nós começarmos, a gente sempre dá uma recomendação para que vocês possam entender um pouco mais da nossa filosofia de propagação do conhecimento. Acessem o selo Democratizando Conhecimento. Vão ver mais detalhes sobre como temos o engajamento dessa filosofia de trabalho. Então, como introdução da vetorização de funções, pensem vocês que nós temos funções escalares, em que essas funções escalares elas nos darão uma saída apenas. Agora, a ideia de vetorização é dado um conjunto de entradas ao mesmo argumento, por exemplo, e eu vou ter, ao invés de apenas uma saída, mais diversas saídas possíveis. É o que nós chamamos de vetorização de funções. Isto é, nós temos argumentos vetorizados e saídas também vetorizadas. Um resultado direto para a implicância disso, no caso de nós termos apenas funções escalares, o recurso que a gente usa é o loop, né? Dado a iesma indexação, a gente vai executando a função para cada iesmo elemento, né? Seja de um vetor, seja de uma lista, etc. Bem, uma ideia básica que nós temos, por exemplo, o operador soma, ele é uma função vetorizada. Então perceba que nós temos dois operandos, né? O primeiro valor e o segundo valor. Só que ao invés de nós termos apenas um valor no operando, a gente tem um vetor. E ao invés no segundo operando a gente também ter apenas um valor, nós temos um vetor. Coincidentemente, a gente está usando de mesma dimensão. Caso não haja a mesma dimensão, o R tem essa forma sintática, né, de que caso algum dos vetores tenha dimensão inferior ao outro elemento, no caso, né, aqui do operando, ele acaba completando, iniciando pelos primeiros elementos, até completar o mesmo comprimento, né, do outro vetor de maior dimensão. Bem, mas isso aí são detalhes que já foram discutidos ao longo do módulo básico. Aqui a ideia é nós mostrarmos que o que é que aconteceu em termos dessa função vetorizada. Ele pegou o primeiro elemento desse vetor com o primeiro elemento do outro vetor e nos deu o resultado da saída vetorizada justamente desse resultado no primeiro elemento, né? Que foi 1 mais 10, 11. Isso daqui foi feito para todos os outros elementos. A representação matemática disso foi o que? Ele pega o primeiro elemento, soma com o primeiro do outro vetor.
o segundo elemento com o segundo do outro vetor, o terceiro com o terceiro do outro, e o quarto, e assim sucessivamente. O que é que foi feito se essa função não fosse vetorizada? Vamos ver isso via looping, né? É como se eu tivesse dois vetores e eu pegasse pela posição, né? Na iésima posição, eu pegasse o primeiro elemento de x e com o primeiro elemento de y fizesse a soma e desse um print, 11. Aí eu volto no loop, o i agora está na segunda, na realidade é o valor 2, né, desse vetor aqui. Então eu venho na segunda posição, na realidade o segundo elemento de x, que soma com o segundo elemento de y. Resulta em 13. Então isso aqui vai sendo feito até o último valor da dimensão aqui do indexador i, que no caso é o 4. Então, nesse caso, para que se evite o loop, uma vez que a gente pode pensar assim, né? Nós não discutimos ainda, mas nesse módulo intermediário será discutido sim a questão da otimização, né, e desempenho das funções, que isso envolve diversas características, né? Tem recursos que não temos mais artifício dentro do próprio ambiente R, e aí a gente tem que partir para linguagens de baixo nível, e aí onde entra o terceiro princípio do R, que é o R como interface com outras linguagens, como por exemplo C++, C, que aí a gente consegue um melhor desempenho. Mas não partindo inicialmente para essas situações, é de praxe aí o R, em algumas situações, leva a tal fama de dizer que, como é uma linguagem interpretada, as funções loop do R são muito morosas, né? Levam tempos maiores, mas não necessariamente é devido simplesmente por ser interpretada, né? Não está conversando diretamente com a máquina. É claro que se você for comparar a implementação do for diretamente com a própria linguagem C ou Fortran, claro que a gente vai ver a diferença nítida em termos de tempo para a execução. Mas é como em alguma das discussões, quando você vê diversas coisas implementadas dentro da área da estatística no ambiente R e simplesmente por uma perda de 2 segundos, 3 segundos no resultado final, o tempo que você vai gastar para aprender outra linguagem que tenha um desempenho melhor do que o ambiente R, esses segundos acabam não dando nem tempo de você ter de estudar para poder implementar essas rotinas em outras linguagens. Não levando também em relação a essa consideração, não necessariamente o for por si só ele causa lentidão. Nós já discutimos que em algumas situações uma das coisas que pode acontecer é justamente a cópia de objetos, que acaba gerando uma alocação de memória violenta dentro da sua máquina, e que isso pode sim estar gerando uma perda de desempenho, não simplesmente por estar utilizando o for, né? Mas o que nós estamos querendo mostrar também é que, em termos até de uma linguagem, de uma escrita de código mais enxuta, ao invés de estar utilizando simplesmente o for, o loop em si, por si só, a vetorização de funções pode acabar trazendo para você recursos não só de elegância, mas como também de otimização. Não quer dizer que sempre nós, quando tivermos funções vetorizadas, nós vamos perder, na realidade, nós vamos ganhar em termos de otimização sempre para o loop. Depende da forma de como você também está implementando e desenvolvendo essas suas funções. O que nós estamos querendo só mostrar aqui são técnicas que nós temos e formas de, por exemplo, eu posso evitar o loop. Se você pode evitar o loop, algumas coisas podem, por consequência, vocês estarem evitando, como, por exemplo, cópia
de objetos e aí aumento de memória, mas em algumas outras situações não tem como sair, aí a gente tem que sim utilizar o for. E nesse aspecto, não necessariamente você vai ter aí perdas, depende da forma de como você está implementando. Mas a ideia básica aqui, né, é podermos estar mostrando a forma de como desenvolvermos funções vetorizadas. E existem aí diversos mecanismos, técnicas, como por exemplo, implementações usando as funções da família apply, e que aqui não é objeto de estudo, mas nas próximas aulas nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Nós vamos dar algumas formas básicas de como vetorizar nossas funções. Então, uma forma de evitar o loop é justamente tentarmos criar essas funções vetorizadas. Bem, algumas funções, grande parte das funções implementadas na base R, elas já são vetorizadas. Grande parte delas, por exemplo, as operações matemáticas, função logarítmica, multiplicação, operadores lógicos, geradores de números. Só que em algumas outras situações, geradores de números aleatórios, nós queremos a vetorização de algumas formas diferentes, né? E que aqui nós vamos mostrar como uma das aplicações, um dos exemplos. Variando, por exemplo, nós queremos criar diversas amostras de distribuições com parâmetros diferentes. Por mais que seja a mesma distribuição, eu queria variar o número de os valores dos parâmetros dessa distribuição e, por consequência, amostras baseadas nesses valores. Como nós poderíamos desenvolver, a gente vai também observar aqui. Bem, falado isso, como é que nós podemos criar funções vetorizadas? Algumas funções que nós criamos, por exemplo, eu estou criando aqui um operador que é um operador soma. E eu já estou utilizando no corpo da minha função uma função que é vetorizada, que é o operador soma, que é o operador nativo da base R. Então, por consequência, essa minha função que foi criada, ela já é vetorizada. Então, da mesma forma como nós obtivemos lá no exemplo 1, eu posso mostrar que essa chamada também foi vetorizada, porque lá dentro eu só tenho funções vetorizadas. Claro que a gente tem que olhar isso com cuidado e com cautela, de acordo com as nossas implementações. Mas se nós estamos criando uma função e as funções que nós estamos usando com o devido cuidado no corpo da função são vetorizadas, o resultado também, a saída, vai me dar funções vetorizadas. Observe que aqui num outro exemplo, que é no caso aquilo que nós falamos lá no primeiro slide, né? No segundo na realidade, aqui eu tenho vetores com comprimento diferente, o que aqui nesse segundo vetor aqui, o que é que ele faz? Aqui, como eu tenho um vetor de comprimento 4, ele pega automaticamente esse número 5 e o repete 4 vezes, né? Na realidade, nós temos um vetor também de comprimento 4. E isso não foi implementado nessa minha função. É devido à chamada de função que eu uso do operador soma que me dá esse recurso. Então, isso aqui já automaticamente também fica implementado, implícito a essa nossa função criada, né? E aí ele pega todos os valores desse primeiro vetor e soma com 5 para eu ter uma saída vetorizada. Que outra forma nós poderíamos criar funções vetorizadas? Existe uma função no R chamada vectorize, né, que vetoriza funções. Então perceba aqui no nosso caso, lembrem-se daquela ideia que eu falei para vocês anteriormente, né? Aqui eu estou com a função rnorm, que ele me gera valores aleatórios de uma distribuição normal padrão. E aqui nesse caso, ele está me gerando da seguinte forma. Aqui eu tenho como argumento o tamanho da minha amostra. O segundo e o terceiro elemento são os parâmetros da minha distribuição normal.
que nesse caso a média ela é um vetor cujos valores são 1, 2 e 3 e o desvio padrão ele está fixado, ele é igual a 1. O que é que acontece? Acontece que aqui ele vai me dar uma amostra apenas de tamanho 10 e sequencialmente o que ele está fazendo aqui é assim, me gerou um valor de uma distribuição normal com média 1 e desvio padrão 1. Aqui na sequência, ele me gerou um valor da distribuição normal com média 2 e desvio padrão 1. Aqui na sequência, um valor da distribuição normal com média 3 e desvio padrão 1. E assim ele começa e volta, né? Volta para a média 1, 2 e 3 e assim sucessivamente. Mas não seria isso exatamente que eu queria. Na hora que eu vetorizasse aqui algum dos argumentos, ao invés, eu queria que ele me gerasse aqui nesse caso, né? A ideia seria que ele me gerasse 3 amostras de dimensão 10, de tamanho 10 no caso, e cada uma gerada de uma distribuição normal, como o desvio padrão está fixado, mas que a primeira amostra fosse com média populacional igual a 1, a segunda com média populacional igual a 2 e a terceira com média populacional igual a 3. Então, ao invés de, ao final, eu ter apenas 10 valores, eu teria 30. Então, como é que eu posso vetorizar dessa forma essa função? Então, a gente pode utilizar a função vectorize. Então, eu pego a função vectorize, em que, por trás dessa função, nós temos as funções da família apply, que nós poderemos ver nas próximas aulas, os recursos sintáticos, né, e o comportamento que essas funções nos proporcionam para as nossas rotinas, né? Então, nesse caso aqui, a função vectorize, eu estou pegando a função já existente, dizendo o que é que eu quero fazer aqui nesse caso, eu estou dizendo qual o argumento dessa função R enorme que eu quero vetorizar, e eu tenho um terceiro argumento dessa função, que ela é gerada justamente dos argumentos da função da família de funções apply, que é o simplify. Esse argumento ele é um argumento lógico, que ele me dá como resultado false ou true, e é simplesmente a forma simplificada de ele nos mostrar os resultados vetorizados de acordo com os objetos que nós já conhecemos. Ao invés de ele me retornar como uma lista, que ele aparentemente pode nos mostrar de forma mais difícil de visualizar, eu usando o simplify igual a true, ele me mostra os objetos como, por exemplo, um vetor atômico, uma matriz, ao invés de uma lista propriamente dita. Bem, então nesse caso, usando o simplify igual a false, que é justamente, eu estou usando a função vectorize, então veja, é como se eu criasse agora eu estou criando uma função a partir de R enorme, que eu estou chamando R enorme vet1, em que R enorme vet1 é agora uma função encapsulada do R enorme, só que vetorizada para o argumento min. Então, olha agora o que é que vai acontecer. Quando eu uso R enorme vet1, eu estou pegando n igual a 10 e o min eu estou usando um vetor. O que é que ele está fazendo agora como retorno para mim? Justamente aquilo que a gente queria. Ele está me dando uma lista com 3 valores, em que cada valor é um objeto, um vetor atômico de comprimento 10, que é justamente o tamanho da amostra que a gente quer. Só que agora, essa amostra aqui, ela vem de uma distribuição normal, com desvio padrão igual a 1, só que agora a média é igual a 1. Essa outra, a média é igual a 2. E essa outra, a média é igual a 3.
Veja que como eu estou utilizando com o simplify igual a false, com o true, veja que agora ele me mostra em termos de matriz. Então, isso pode nos ambientar para manipular esses resultados na sequência de formas mais fáceis, porque isso aqui já é uma forma ambientada da gente no estilo de matriz. Por exemplo, se nós quiséssemos acessar algum elemento ou coluna ou linha, era mais fácil em termos de indexação pela forma não convencional como é a da lista, né? Então, existem outras formas? Existem. Então, eu tenho, por exemplo, em diversos pacotes que nós usamos vetorizações de funções diferente desse modo. Então, isso é muito da criatividade e da forma de como você conhece a linguagem para implementar essa vetorização da criação de suas funções. Era isso que nós queríamos tratar nessa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.